friend, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o inglês. Será que você realmente só pode embarcar para os Estados Unidos se você for fluente? É exatamente isso que você vai ver na aula de hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência. Se você não sabe, eu fui para os Estados Unidos sem falar nenhuma palavra de inglês. Qual o seu perfil de bolsa? Então, dependendo da sua bolsa, se for acadêmica ou esportiva, vai ditar se você precisa ou não ser fluente em inglês para conseguir embarcar. O que são as ESL Classes? Então, se você não sabe, fica comigo, que são uma grande vantagem para você que não fala inglês. Benefícios e desafios das ESL Classes. E se você não me conhece, meu nome é Laís Pazini, eu embarquei em agosto de 2013 para Missouri Valley College com uma bolsa de 90% pelo futebol. Sim, consegui uma bolsa de 90% mesmo sem falar nada de inglês. Eu fiz o meu mestrado depois de terminar a faculdade. Em 2020 eu retornei para o Brasil para começar tudo isso daqui que vocês conhecem hoje como EE6M, né? Que é a nossa comunidade aí de estudantes atletas que estão em preparação para conquistar uma bolsa esportiva na terrinha do tio Sam. Então vamos lá, começando com a minha experiência, né? Como melhor descrever o que são as ESL Classes e como você pode embarcar para os Estados Unidos se não falar da minha experiência. Então, como eu falei, eu fui sem falar uma palavra de inglês. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha que literalmente me comunicar por mímica. Eu tinha que pedir a minha comida, quero isso, aquilo, por mímica, porque eu não sabia, assim, não tinha vocabulário nenhum para conseguir me comunicar. E foram exatamente as ESL Classes que me salvaram, né? Então, por causa das ESL Classes, eu fiz aí mais ou menos um ano de aulas de inglês antes de eu começar de fato as aulas do meu curso, tá? Então, sim, é possível você embarcar para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, especialmente se você encontrar uma faculdade que oferece as aulas de ESL, beleza? Então vamos lá, a diferença das bolsas. Então, qual que é a diferença se você está procurando uma bolsa esportiva e uma bolsa acadêmica? Então, para a bolsa acadêmica, o que vai ser levado em consideração? O seu GPA, que são as suas notas do ensino médio, o seu desempenho durante o ensino médio, e o SAT, que é a prova do Enem americano. A prova do Enem americano, ela é em inglês, cai em duas matérias, tá? Duas áreas, matemática e interpretação de texto, tudo em inglês. Ou seja, para você tirar uma pontuação boa numa prova que é em inglês, você precisa ter o inglês do intermediário para o avançado. Então, se você está procurando por uma bolsa acadêmica, simplesmente acadêmica, você precisa ter o inglês intermediário para o avançado para conseguir uma bolsa realmente boa. Agora, se a gente estiver falando das bolsas esportivas, você simplesmente não precisa. Por quê? Porque as faculdades elas vão te aceitar baseado no seu talento esportivo. A sua bolsa vai ser baseada no seu talento esportivo. Você não vai precisar passar por uma prova como a do Enem americano para conseguir ser aceito na faculdade. Então, por exemplo, você joga futebol, vôlei, basquete muito bem, atletismo, enfim, dança, você vai conseguir uma bolsa baseada nestes talentos e aí, digamos que a sua bolsa é de 100%, show! Você só precisa cumprir os pré-requisitos que a faculdade pede para aceitar um aluno, que é a parte da matrícula. Então, a gente tem o processo de bolsa é um e o processo de matrícula é outro, tá? Então, neste processo de matrícula, pode ser que você ou não precise fazer nenhuma prova de proficiência de inglês. Hoje são duas provas, né, as mais famosas, o TOEFL e o Duolingo. Então pode ser que você não precise fazer nenhuma prova, porque a faculdade oferece as ESL Classes e você vai fazer as aulas de inglês quando chegar na faculdade. Ou pode ser que você precise fazer, mas possa tirar uma pontuação baixa ou relativamente baixa, e aí, né, você não precisaria ter o inglês intermediário ou avançado. Então, o tipo de bolsa que você está buscando dita muito qual caminho você vai escolher e se você precisa ou não falar inglês, tá? O que são, de fato, então, as ESL Classes? Então, as ESL Classes, o nome já diz English as a Second Language, inglês como uma segunda língua, tá? São cursos, são aulas que a faculdade vai oferecer para alunos internacionais, específico para alunos internacionais, para você aprender o inglês talvez do zero. No meu caso, foi literalmente do zero. Qual que é o objetivo das ESL Classes? Preparar para acompanhar as aulas acadêmicas antes de começar o curso. E aí você vai desenvolver todos os 4 pontos aí, né? Leitura, escrita, audição e fala. Então, as aulas de ESL, elas podem ir do nível mais básico ao nível mais avançado,
e tem como objetivo te preparar, desenvolver o seu inglês para que quando você esteja num certo nível, você aí sim esteja apto a pegar as aulas do seu curso, tá? Quem que pode fazer as aulas de ESL? Estudantes internacionais que não têm uma fluência ou não têm o inglês mínimo que a faculdade pede para começar direto as aulas do curso. Então, quando você não fala inglês e você é aceito na faculdade para fazer as aulas de ESL primeiro, você ganha uma aceitação condicional. Qual que é essa condição? Ó, você foi aceito, ó, Mariazinha, você foi aceita, você vai chegar aqui na faculdade com uma condição. Você primeiro vai fazer essas aulas de inglês antes de pegar o seu curso. Essa que é a condição. E aí essas aulas vão depender, né, os semestres, quantos semestres você vai fazer de ESL Classes, vai depender especificamente do seu nível hoje. Como o meu era o nível mais básico, eu comecei literalmente lá embaixo, aprendendo hi, dog, cat, how are you? Nível mais básico. E aí, de acordo com o seu desenvolvimento, você vai avançando. E aí, exceções de quem pode fazer. Quem passa na prova do TOEFL ou do Duolingo não precisa fazer essas aulas de ESL, tá? Não são todas as faculdades dos Estados Unidos que oferecem essas aulas, isso é muito importante. Então, caso você não tenha uma fluência no inglês e queira ir para os Estados Unidos o quanto antes, você precisa encontrar uma faculdade que ofereça as aulas de ESL, tá? Como funcionam essas aulas, então? Nós temos os níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado. Pode ser que você esteja quase ali no que a faculdade pede. Beleza, você vai chegar na faculdade e você vai pegar o nível avançado. Provavelmente já um semestre depois você já esteja apto a pegar as aulas do seu curso. Depois nós temos a duração, né? Até 3 semestres mais ou menos é o mais comum. Então, seria o nível iniciante, intermediário e avançado, certo? Eu, por exemplo, fiz quase 1 ano, literalmente, acho que foram 3 semestres de aulas de ESL. E os custos dependem da faculdade e depende da bolsa. A minha bolsa pelo futebol cobriu todas as minhas aulas de ESL. Então, eu não precisei pagar nada, tá? Porém, depende de cada faculdade. Tem bolsas que vão cobrir, outras bolsas que não vão cobrir. Como que você descobre isso? Conversando com um treinador que está interessado em você. Literalmente dessa forma, tá? Benefícios das ESL Classes. Então, são 4 benefícios principais. Facilita a adaptação, melhoria acadêmica, o networking que você vai fazer com outros alunos internacionais e uma porta de entrada para faculdades. Então, facilita a adaptação, uma integração ao sistema educacional, né? Então, imagina a diferença entre você ficar no Brasil e ficar estudando inglês, fazendo um cursinho 2, 3 vezes na semana, e de fato viver aquilo, né? 24 horas, 7 dias na semana. Então, você vai ter uma adaptação muito mais rápida. Melhoria acadêmica, comunicação escrita. Você está aprendendo com um professor americano, você está aprendendo do zero, intermediário e avançado. Você está aprendendo do jeito que um americano aprende. Então, com certeza, você vai ter melhorias na comunicação e na escrita. O networking, que você faz, obviamente, na sua sala só vão ter alunos internacionais. Podem ter alunos de vários países do mundo, mas ninguém ali vai ter o inglês fluente. Então, isso é muito bom porque você não se sente acuado, você não se sente, né, com vergonha, não, ele sabe falar. Todo mundo ali está no mesmo barco que você. E uma porta de entrada para faculdades. Então, como eu falei, é uma oportunidade para quem não fala inglês. Se não existissem as ESL Classes, eu com certeza não teria ido para os Estados Unidos, ou até poderia ter ido, mas eu ia demorar mais tempo ficando no Brasil, investindo no curso de inglês para aí me tornar fluente, né? Ou aí ter o inglês mais avançado para depois conseguir ser aceita em uma faculdade, tá? Agora temos os desafios, né? Toda moeda tem 2 lados, então tudo isso aqui foi o lado bom das ESL Classes. Os desafios são investimento, duração e são non-credit classes, tá? Então, investimento. Se a sua bolsa não cobrir este valor, você vai precisar tirar do seu bolso, né? Então, imagina, você demoraria 4 anos para se formar na faculdade. Se você precisa fazer 1 ano de inglês, são 5 anos. Foi o tempo que eu demorei para me formar, 5 anos na faculdade, de 2013 a 2018. Então, é sim um investimento maior, se a sua bolsa não cobrir essas aulas. Nós temos também a duração, né? Então, como eu falei, às vezes você quer só ficar 4 anos nos Estados Unidos e depois, meter o pé, quer conseguir um trabalho, quer começar a fazer dinheiro, e aí você vai acabar ficando mais de 4 anos por causa das ESL Classes, né? Às vezes você precisa ficar 4 anos em um semestre, ou 5 anos, como eu fiquei.
Então isso não sei se vai de acordo com o seu objetivo. Se você tá bom, cara, eu quero ir para os Estados Unidos e depois eu vejo, então não teria problema nenhum, tá? E o mais importante, as ESL Classes, a grande maioria das faculdades que oferecem, vão ser consideradas Non-Credit Classes. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai contar para o seu currículo de graduação. Não vão ser aulas que vão contar como aulas do seu curso, tá? O que isso quer dizer? De repente você vai para uma faculdade, está fazendo essas aulas e quer transferir para outra, às vezes você não consegue porque você não tem créditos o suficiente. Por quê? Digamos que você ficou 3 semestres numa faculdade. Desses 3 semestres, 2 semestres você fez de aulas de Excel e só 1 você fez de aulas do seu curso. Você vai ter pouquíssimos créditos para transferir para outra faculdade. Por quê? Porque na grande maioria das vezes as ESL Classes não transferem os créditos, não são créditos válidos para o seu curso. Então é importante que você tenha um planejamento de que, ok, se eu quiser transferir, essas aulas não transferem. Então talvez ao invés de ficar 3 semestres nessa faculdade, eu tenha que ficar 4 para depois conseguir transferir. Tudo isso são coisas que você pode ver com o seu professor, com o seu advisor, que é a pessoa que te ajuda na sua escolha acadêmica, na sua carreira acadêmica. Então tudo isso pode ser sim conversado uma vez que você chegar na faculdade, tá? Bônus! Dentro do EE6M nós temos um módulo exclusivo de inglês. Então nós temos lá o Inglês com a Cheryl, que é uma professora americana, dá aula de inglês há mais de 20 anos para alunos internacionais. Ela dá aulas de ESL, inclusive, numa escola lá de Kansas City. Nós temos aulas de conversação toda semana. Então a gente entra numa chamada aqui com todos os alunos, todo mundo participa, tem a chance de falar, né? E tem a chance de destravar o inglês. Muitas vezes você sabe que você sabe, mas você não consegue falar. E nessas aulas a gente consegue fazer com que você perca a vergonha e fale, porque eu já tive na sua pele, eu sei como é que é você se sentir travado. E nessas aulas, pode apostar, você não se sente travado. Além disso, além do módulo de inglês, das aulas de conversação, a gente tem jogos trivia dentro da nossa comunidade. Então, assim, atividades de inglês, coisas para estudar, é o que não vai faltar dentro da nossa comunidade EE6M. Qual que é o takeaway aqui desta aula? Não deixe a falta do inglês fluente te parar. As ESL são a ponte para transformar o seu sonho de estudar nos Estados Unidos em uma realidade. Você não precisa se matar estudando no Brasil para só depois tentar uma bolsa. Não, tudo isso pode ser feito através das ESL Classes. É só você saber aonde pesquisar, aonde encontrar essas faculdades. Inclusive, dentro do EE6M, a gente tem uma ferramenta que facilita isso para você. Em questão de poucos segundos, ela te mostra todas as faculdades que oferecem bolsa para o seu esporte, as faculdades que oferecem as ESL Classes, as faculdades de X estado. Então, tudo isso, em questão de poucos segundos, você tem uma lista inteira de faculdades. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. E se você quer entender mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo, ou está decidido e quer que 2025 seja o seu ano, você quer conquistar a sua bolsa esportiva em 2025, eu te convido a clicar aqui no link da descrição e conhecer mais sobre a nossa comunidade EE6M. Meu nome é Laís Pazini, foi um prazer te ter comigo e eu te vejo na próxima.